falando sobre o Clostridium tetani, que é a bactéria responsável pelo tétano e pertencente à família Clostridiaceae. Esse micro-organismo tem formato de bastão e se encontra de forma isolada. Uma de suas principais características é a parede celular, que ela é espessa de peptidoglicano, que o torna gram-positivo e com a coloração roxa nos testes laboratoriais. E apesar de ser o agente causador do tétano e ser uma doença grave, ela não é contagiosa. Prazer, eu sou o tétano, uma bactéria anaeróbica, e hoje eu vou revelar o meu maior segredo de como conquistar o mundo. É através dos meus esporos altamente resistentes ao calor, desinfetantes e fervuras que consigo formar minhas toxinas, minha fonte de resistência, minha parte onde me deixa forte. Minha toxina mais potente é a tetanospasmina, uma neurotoxina classificada como exotoxina, secretada por mim, extremamente potente, responsável por dar sintomas para a doença, como a rigidez muscular e os espasmos, pois ele bloqueia a transmissão dos neurotransmissores. Também produz a tetanolisina, que ajuda a destruir os tecidos locais, facilitando a entrada e a ação da tetanospasmina. Essa resistência permite que meus esporos sobrevivam no solo, fezes e em feridas por longos períodos, agindo de uma forma mais persistente no ambiente. Então você acha que eu sou pouca bosta? Sou pouca bosta? Não, eu só é muita bosta. Minha maior habilidade é poder ir direto para dentro do sistema nervoso central. Todo mundo já ouviu falar que eu contamino por meio de prego ou outro metal enferrujado, né? Mas não se engane não, eu consigo me transmitir por meio de fezes do animal, água suja e poeira acumulada. Resumindo, tome cuidado, porque você já sabe, você não vai saber onde eu vou poder estar. E agora vamos falar com as especialistas. Olá, bom dia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como o tétano age dentro do organismo do animal, vou falar um pouquinho também sobre o diagnóstico e só um pouquinho sobre exames complementares. Bom, a toxina produzida pelo tétano viaja até a medula espinal e impede os nervos de enviarem sinais de inibição para os músculos. Isso leva a contrações musculares involuntárias, rigidez e espasmos dolorosos, que podem afetar a respiração e outras funções vitais. Bom, sobre o diagnóstico do tétano, na maior parte das vezes ele é clínico. Isso significa que a gente leva em conta o histórico desse animal na observação dos sinais clássicos dessa doença, que seriam rigidez muscular, o trismo, que no caso é a dificuldade de abrir e fechar a boca, e alguns espasmos. Nós temos exames complementares que podem ser utilizados. Um exemplo é a microscopia, onde nós analisamos os tecidos ou os fluidos lesionados. Nela, conseguimos observar o formato bacilo dessa bactéria, mas esse método tem baixa precisão, já que outras espécies de Clostridium são de formato parecido. Também podemos citar tipicamente micro-organismos sem a presença de oxigênio, e mesmo assim, as bactérias podem crescer e não apresentar a toxina nos sintomas. Portanto, a confirmação laboratorial do Clostridium tetani e da sua toxina são altamente complexos e pouco prováveis de se realizarem nas clínicas. Esses exames são mais úteis para descartar outras doenças, acompanhar e monitorar a saúde geral do paciente. Mas no dia a dia, o olhar clínico e a experiência do veterinário são fundamentais para reconhecer a doença rapidamente e iniciar o tratamento. Agora vamos falar com um animal que já foi infectado pelo tétano. Então, sabe como é, né? Tava no parque, passeando com meu dono, ele jogou a bolinha, eu fui buscar, ele jogou de novo, eu fui buscar. Naquela felicidade toda eu tava, sabe? Só que em um determinado momento, eu esbarrei em uma cerca com a arame farpado e eu acabei me cortando. Mas na hora eu não senti, porque eu tava muito feliz com a minha bolinha. Aí então fomos pra casa, tomei água, comi, brinquei mais um pouquinho com o meu dono e fui descansar. E até então tava tudo normal. Só que os dias se passaram e eu comecei a sentir uma certa rigidez assim na minha mandíbula, sabe? Quando eu ia tentar comer ou tentar beber água, eu sentia a minha boquinha meio assim, sabe? Meio travada. Só que eu não conseguia falar com o meu tutor e ele também não percebeu, porque não era nada assim que, né, você pudesse notar. E aí os dias continuaram se passando, comecei a sentir essa rigidez no meu corpinho, nas minhas perninhas, né, nas minhas mãozinhas. E eu ficava meio assim, sabe, às vezes, e eu não conseguia me controlar. Eu tava ali deitadinha, de repente dava uns espasmos, sabe, uma coisa estranha. E os dias continuaram se passando, só que esses sintomas foram piorando cada vez mais. Cada vez mais eu me sentia enrijecido, eu tinha esses espasmos, que o nome é trismo. Não sei se as pessoas sabem disso, porque o meu tutor mesmo não sabia o que era isso. E junto com tudo isso vieram a dor, a febre, eu me sentia muito mal. Até que chegou um momento que eu não queria mais nada, nem saber da minha bolinha, eu só queria ficar deitado. Os dias continuaram se passando, e tudo foi piorando. Até que eu fiquei assim, eu não conseguia mais me mexer. Eu ainda estava ali, sabe? Eu mexia os meus olhinhos, eu sentia fome, eu sentia sede, eu sentia dor, mas eu não conseguia me expressar, porque eu estava extremamente rígido. Então o meu tutor me levou até o veterinário, e lá eu fui diagnosticada com tétano. E o meu tutor não sabia que eu precisava tomar vacina, e nem tinha vacina para cães, para tétano. Ele achava que era uma doença apenas de humanos. E após saber disso, lá eu recebi o devido tratamento. A doutora me deu um sorinho chamado soro antitetânico, e assim iniciou o meu tratamento, para que eu melhorasse. Porém, mesmo fazendo o tratamento, eu ainda fiquei com algumas sequelas, sabe? Então, o meu corpinho às vezes ainda dá alguns espasmos. E eu ainda sinto uma coisinha ou outra na minha mandíbula. Mas a doutora disse que isso é normal, e com o tempo isso vai melhorar. Olá, boa tarde.
Hoje vou falar algumas das formas de prevenção do tétano, que incluem a vacinação anual, sendo a principal forma de prevenção, estimulando o sistema imunológico para a produção de anticorpos. O uso do soro antitetânico para proteção imediata em caso de risco ou após ferimentos, como cirurgias, castrações e ferimentos mais profundos. Quando o animal não está vacinado ou em nível de proteção está baixo, medidas de manejo, como a higiene adequada das feridas, limpar e higienizar adequadamente qualquer ferida, mesmo que ela seja pequena, é crucial para prevenir a infecção. E o ambiente para reduzir a exposição à bactéria Clostridium tetani, conhecidos como a sepsia e a antisepsia. A consulta com o médico veterinário é essencial para definir o protocolo adequado de vacinação e outras medidas de prevenção. Um exemplo disso é a higiene ambiental, ou seja, manter o ambiente dos animais limpos, especialmente a cama no caso de bovinos e equinos, ajuda a reduzir a proliferação da bactéria no ambiente. Olá, boa tarde. Hoje vou falar algumas das formas de prevenção do tétano, que incluem a vacinação anual, sendo a principal forma de prevenção, estimulando o sistema imunológico para a produção de anticorpos. O uso do soro antitetânico para proteção imediata em caso de risco ou após ferimentos, como cirurgias, castrações e ferimentos mais profundos. Quando o animal não está vacinado ou em nível de proteção está baixo, medidas de manejo, como a higiene adequada das feridas, limpar e higienizar adequadamente qualquer ferida, mesmo que ela seja pequena, é crucial para prevenir a infecção. E o ambiente para reduzir a exposição à bactéria Clostridium tetani, conhecidos como a sepsia e a antisepsia. A consulta com o médico veterinário é essencial para definir o protocolo adequado de vacinação e outras medidas de prevenção. Um exemplo disso é a higiene ambiental, ou seja, manter o ambiente dos animais limpos, especialmente a cama no caso de bovinos e equinos, ajuda a reduzir a proliferação da bactéria no ambiente. Com todas essas informações,